Tô gravando. Vai lá, pede a Clarice alguma coisa lá. Pai do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor diz assim. Livro de Ezequiel. Ezequiel 33. O ofício do verdadeiro profeta. Eu vim trazer essa palavra aqui, irmãos, por causa de algo que Deus me deu. E eu ouvi alguém assim. Deus me revelou. Alguém dizendo assim. Só se nós trocarmos o diácono da igreja. Só se nós trocarmos o diácono da igreja. O pastor da igreja. Eu não sei qual é a intenção. Porque isso aí Deus não me revelou, não me mostrou. Mas eu vi alguém dizendo assim. Só se nós trocarmos o diácono da igreja. O pastor. Eu não sei, né? Deus sabe. Eu quero te dizer para você. Antes de eu levar essa palavra que o Senhor me deu. Sobre o ofício do verdadeiro profeta. Sobre o ofício do verdadeiro profeta. Seja ele diácono, pastor, líder. Que está de frente da palavra do Senhor, né? Eu quero entrar aqui na visão que o Espírito Santo me dá. Irmãos, antes de eu levar o que o Senhor me deu, eu quero dizer para você que eu já troquei muito de igreja por perseguições, por devido perseguição dentro da igreja, por troca mesmo de pastor, já fui para outra congregação por troca de pastor, por perseguição dentro da igreja. Já troquei de igreja, acho que umas 4 vezes dentro da mesma cidade. Só que por último agora, na congregação que hoje eu estou. Hoje, para a glória e honra do Senhor. Hoje eu estou. Meu pastor, ele foi trocado novamente. O pastor, ele foi trocado. Na congregação de hoje eu estou. E nos mesmos lugares que eu já havia saído, eu passei pelo mesmo problema. Eu passei pelas mesmas perseguições. Eu sofri na carne. Como Paulo dizia, né? Sem o espinho na carne. Deus, ele permitiu o espinho na carne, né? Para que, para Deus provar que ele é Deus mesmo na nossa vida. Nós sofremos com espinho na carne. E às vezes é muito dolorido, é doído, né? E às vezes, a gente chega naquela palavra qual o Senhor diz, que a gente desce no vale da sombra e da morte. Porque tem batalhas espirituais que você passa, que você enfrente, por devidas perseguições, que se a mão de Deus, se o Senhor, ele não descer com a infinita e a misericórdia dele, e Deus, ele não te der o grande livramento, Deus, ele não te der o grande livramento, infelizmente você não desfalece, você falece. Então, você morre. Mas é por isso que Deus, ele falou. A palavra do nosso Deus diz, confia somente em Deus. Confiai somente em Deus. Porque quando a tua confiança, ela não está no pastor, é claro que você deve respeitar as pessoas. Ter respeito das pessoas na terra, né? Eu falo o cristão, né? Que eu acho assim, irmãos, quando uma coisa não dá para mim e não dá para você e tá no seu limite, se você acha que está no seu limite e você acha que não tem condições, né? Não difama, não calunia. Não difama, não calunia, não levanta falsa, mas sai. Sai e sai de cabeça erguida. Então você sai de cabeça erguida. Mas então o que acontece, irmãos? Nessa troca de novo, né? Agora onde eu estou, sim, eu passei pelos os mesmos problemas que eu já havia passado. Só que dessa vez eu falei assim, Senhor, eu tenho o meu pastor, eu tenho a minha congregação,
Eu tenho meus irmãos da minha igreja, da minha congregação. Houve uma troca de pastores. E às vezes, irmãos, né? Isso aqui que eu vou dizer não é para o homem carnal, mas é para o homem que é espiritual. Porque o homem carnal, ele nunca vai entender as coisas do espírito. Tem portas que às vezes são abertas, espirituais, que até você adaptar, né? Ou então você esperar o tempo daquela porta abrir, você vai sofrer. Você vai sofrer. Mas uma coisa você tem que entender, que tudo é o tempo de Deus. E tem que lutar, tem que ficar e pelejar, perseverar. Então eu peguei e falei assim, Senhor, eu falei com Deus assim, Senhor, eu estou aqui, daqui eu não vou sair. Eu não vou mudar de congregação mais, porque eu já andei demais. Eu já fui para lá e eu já fui para cá. E eu estou passando nessa congregação as mesmas retaliações que eu havia passado na outra igreja, que eu passei nas outras, que aconteceu os mesmos fatos. E dessa vez eu não vou correr, eu não vou fugir, eu não vou sair, porque a minha confiança está no Senhor, a minha confiança está em Deus, né? Eu respeito o homem da terra, respeito o meu líder, respeito o meu pastor, respeito o próximo, porque a palavra do nosso Deus, ela diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então eu falei com Deus, eu vou lutar, Jesus. Eu vou lutar e eu vou ficar, mas eu não vou sair, porque quem vai ter que sair vai ter que ser o Satanás, é o perturbador dos infernos. Eu falei, irmãos, e eu falei, eu não vou sair desta congregação onde hoje eu estou, por devido ter trocado o pastor, né, por devido a algumas coisas estar acontecendo, né, mas a gente tem que ficar e continuar, porque Deus, ele dá a visão, Deus, ele mostra a realidade, Deus mostra a verdade, e Deus, ele abre a visão do homem. O nosso Deus é aquele que revela o oculto e o escondido e esclarece as coisas. Deus, ele é esclarecedor. O nosso Deus, ele é esclarecedor e ele faz o homem enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Aquilo que não está diante dos olhos do homem, Deus, ele faz o homem enxergar. Aí se você corre, se você sai, o que acontece? Você dá o gostinho para o inimigo rir, para o inimigo debochar e falar assim, ah lá. Era mesmo, dizia mesmo que era uma mulher de Deus, não aguentou o vento, não aguentou a prova e correu. Porque Deus, ele prova nós de várias formas. Nós somos perseguidos dentro da nossa congregação, dentro da nossa casa, em qualquer lugar. Então não importa a igreja que você tiver. Não vai adiantar você mudar de igreja, não vai adiantar você correr, não vai adiantar você trocar de pastor, não vai adiantar trocar de diácono, de líder, não vai adiantar. Porque o que você tiver que enfrentar, você vai enfrentar. Você vai enfrentar, né, aqui nesta igreja. E se você mudar dessa igreja e ir para outra por causa do que você está enfrentando aqui, chega lá na outra, você vai enfrentar a mesma dificuldade que você enfrentou cá. O mesmo problema vai te acompanhar para lá. Então, eu aprendi assim, irmãos, a enfrentar. E eu falei, Deus, o Senhor falou comigo que aonde que eu colocasse as plantas dos meus pés, o Senhor ia colocar do Senhor comigo. E eu não vou sair daqui, Jesus, porque eu sou uma serva do Senhor Deus. Eu sirvo todo-poderoso, dono do céu e dono da terra. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu só vou sair daqui, Jesus, se for muita vontade do Senhor mesmo de eu sair daqui, desse lugar. De hoje, o lugar onde eu estou. Irmãos, né? Graças a Deus, né? E a gente foi vencendo e vencendo, tá vencendo para a glória de Deus, né? E tá vencendo para a glória de Deus. Então eu quero dizer para você, mediante essa revelação que Deus me deu, eu ouvi alguém dizendo assim, vamos trocar de diácono, vamos trocar de pastores.
Não importa, irmão. Sabe o que cabe? É o amor. Aonde tem amor, tem paz. Aonde tem união, o Espírito Santo, ele trabalha. Aonde a paz, ela tá, Deus, ele entra e move os montes. Deus move, Deus joga por terra aquilo que está de pé para poder te prejudicar. Aquilo que se levanta dentro daquele lugar para poder te derrubar, te denegrir, te defamar com a tua imagem. Sabe o que o Todo-Poderoso Deus ele faz? Ele entra em cena. Deus ele entra em cena. Até porque, irmãos, os céus é aberto, e os céus ele trabalha, os céus ele se movimenta. Os anjos do Senhor, eles se comunicam. Os anjos de Deus, eles se comunicam. Então não tem nada. Eu aprendi que não adianta, sabe? Quando Deus ele te coloca você numa prova, você tem que vencer ela. Seja qual for, seja a prova de um levante de um irmão dentro da igreja, de uma perseguição, seja o que for que você estiver enfrentando, você vai ter que vencer aquilo. Vencer para a glória de Deus. Porque você morre só se for permissão de Deus. Se for a permissão do teu Deus, de Deus, da confiança que você tem em Deus. Se você sabe que você é uma pessoa honesta. Se você sabe que você é uma pessoa direita. Que você está com o seu caráter limpo diante de Deus e diante das pessoas. Você não precisa temer. A gente não precisa, irmão, temer nada, temer a nada, não temer os levantes, não temer o inimigo, o adversário, as rodas, calúnias, fofoca, difamação, né? Porque a pessoa não foi com a sua cara, porque não gostou de você, não precisa temer. Que a sua consciência, ela é limpa. Se você tem a sua consciência limpa, você entra e sai em qualquer lugar. Porque Deus ele trabalha de uma forma tão grande na terra e no céu, que Deus ele coloca pessoas para ir ao teu favor, gente para poder te defender nos céus, gente para te defender na terra. E Deus ele trabalha assim de uma forma assim tão maravilhosa, que você fica assim, meu Deus. Eu estava assim, passando por isso, eu estava vendo isso tudo acontecendo. E de repente Deus mudando a história. E de repente Deus tirando aquela pedra de tropeço do teu caminho. E de repente Deus fazendo algo assim, ó, que você fica assim, Senhor, mas o meu pastor foi trocado. Né? E Deus ali trabalhando na vida daquele outro pastor, no coração dele. Porque Deus ele trabalha no coração do homem. Né? E seja o que tiver lá, sabe o que é, irmãos? É o respeito. É o carinho que a gente tem que ter pelas pessoas, é o amor. Quando a gente tem carinho, a gente tem amor, tem união. E Deus também, mesmo que você não, tipo, fica no seu canto, porque às vezes você é o calado e tal, você não quer se misturar, ou talvez você não quer, né, quer nem aparecer. Mas Deus, ele mostra. Deus mostra a realidade. E Deus mostra a verdade. Então não importa. Se o pastor for trocado, não importa. Se o diácono for trocado, não importa. Se o líder for trocado, não importa. O que importa é Jesus Cristo na tua vida. O que importa é o amor que você tem. É o amor que você tem em Cristo Jesus. E é o amor que você tem para com a alma, para com o teu próximo, para aquela outra pessoa que está ali do seu lado. É o amor que você carrega por Cristo Jesus, por teu próximo. Então não importa. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você, fique em paz. Seja feita a vontade do Senhor Jesus Cristo. Seja feita a vontade de Deus. Porque Deus ele vai trabalhar. O Senhor ele vai trabalhar, seja, eu não sei de que forma que seja o que tiver que acontecer, mas Deus ele vai trabalhar. Deus ele vai entrar contigo. Deus fala assim que eu entrarei contigo em um esquadrão e farei você soltar muralhas. Contigo soltarei uma muralhas. E com Deus você vai soltar as muralhas. Com Deus você entra em um esquadrão, mas você vence a guerra, você solta as muralhas e o Deus ele te dá vitória do outro lado. E a palavra do Senhor diz assim, irmãos, ó. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo, diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomasse um homem dos seus termos, e constituir por seus atalaias, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocai a trombeta e avisa-los, o povo. O que acontece, irmãos?
Né? Então, se eu sei o que tem, né, o que, que o Senhor está querendo dizer aqui com essa palavra? Né? Tocar a trombeta é levar a palavra do Senhor, é usar o dom que Deus te deu. Se você está sabendo que está para acontecer na terra algo, que está para acontecer, Deus te revelou, você abre a tua boca e revela, fala o que Deus mandou, fala o que Deus colocou no teu coração para você falar, dá o aviso antes, né? Avisa o pastor, avisa o diácono, avisa Deus, né? Avisa o povo da terra, né? Avisa que tá para acontecer. Se Deus é Deus mesmo, peça confirmação a Deus. Se Deus mesmo mostrou, se Deus tá para acontecer algo, Deus mostrou, né? O Senhor está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo, toca a trombeta primeiro e fala ao meu povo o que está por vir, né? Então, quer dizer, levar a palavra do Senhor, avisar que a vinda do Senhor está próxima, que você, né? Que você, às vezes tem um acontecimento para acontecer na terra e Deus, ele já te mostrou, Deus já te revelou, aí você vai falar, não, Deus me mostrou assim, 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 vai acontecer. Eu quero dizer para você, né? Então, não deixar de, né? Eu sei o que é que Deus está dizendo aqui, não deixar de fazer aquilo que Deus ele colocou no seu coração. É avisar antes, né? É avisar. É avisar sobre os acontecimentos que ainda estão por vir. Porque se Deus ele falou e ele te mostrou, né? É Deus anunciando, né? O que está para acontecer e você, como atalaia de Deus, como uma atalaia do Senhor, você avisar antes. Ela é linda demais, meu Deus. Aí, irmãos, né? Então, você avisar antes, dar para os avisados. Porque a palavra do Senhor diz assim, que quando Deus ele fala, entrega o recado para nós e nós não passarmos à nossa frente, nós não avisar aquilo que Deus ele mandou, nós vamos dar conta do sangue. Se a pessoa, vamos supor, se a pessoa ela tá para acontecer algo com ele ali gravíssimo e Deus fala comigo e eu não dei para avisar, e aquela pessoa, o sangue dele ser derramado, o sangue daquele inocente ser derramado, o meu Deus, o Senhor, ele vai requerer aquele sangue. Deus, ele vai requerer. E a palavra do Senhor diz assim, é aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado e vier a espada e tomar-se o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Então, né, se a pessoa, ele ouviu e sabe que Deus está avisando para ele, Deus usou você, está me usando aqui para falar, e eu estou avisando que está para acontecer, e a pessoa não der por avisado, ele não dá ouvido à palavra de Deus, não sou eu que vou pagar o preço. Aí eu já não vou pagar o preço mais, porque o que Deus ele me colocou para me fazer, o que Deus me ordenou a fazer, eu fiz. Se a pessoa ele não quis ouvir, não quis dar ouvido, aí já não é problema meu. Já não é. E ele ouviu o som da trombeta e não o deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará-se a sua vida. Se você ouviu e aguardou a palavra de Deus, você viu o recado que o profeta do Senhor ele te entregou, que o verdadeiro profeta, que aqui o Senhor está dizendo o verdadeiro ofício do profeta, o verdadeiro profeta de Deus, né? O que acontece? Se o profeta te entregou a mensagem, o profeta avisou para você o que ia acontecer e você deu ouvido à palavra, você vai se salvar a sua própria alma. A sua alma se salvará. Mas se você não der ouvido, o profeta, ele não vai dar conta do sangue que for derramado, seu sangue for derramado. Se acontecer algo, esse sangue, ele não vai ser requerido da mão deste profeta. Mas ele vai dizer, mas se quando o atalaia vir, e que venha a espada e não tocar trombeta, e não for avisado, os povos, se a espada vier e levar uma vida entre eles, este foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. Então, né? Aí o que acontece? Se Deus está falando comigo, Deus está me revelando, o Senhor está falando comigo, está me revelando para mim poder eu passar para frente, e eu tô escutando Deus falar comigo, eu tenho certeza que Deus está falando comigo para me avisar o meu irmão, que a espada vem sobre ele, para avisar o meu pastor, avisar um diácono da igreja, que não é pecado, irmãos, entregar uma revelação para o pastor da igreja, não. Não é pecado você falar
para o pastor da igreja que está para acontecer na vida dele, ou acontecer com um irmão da igreja. Não é pecado você entregar aquilo que Deus colocou no seu coração, só que você tem que pedir a Deus sabedoria, entendimento ao entregar a mensagem de Cristo Senhor Jesus, para você não difamar com a alma, ou não entristecer aquela alma, ou não é falar palavras tórpicas, ter entendimento, pedir a Deus o entendimento para entregar aquela revelação, para ele ter um entendimento e saber verdadeiramente que é Deus que está falando, e ele sentiu tocar do Espírito Santo no coração dele, né? A pessoa sentir que é de Deus aquela revelação. Porque senão, se você entregar a revelação de qualquer jeito ou de qualquer maneira, o pastor, o diácono, o irmão, o líder, o seu irmão que é próximo, ele não vai acreditar naquela revelação que você está entregando. Ele não vai falar assim, não, isso é da carne. Ele vai falar, isso não é Deus não, porque isso aí é da carne. Então tem que ter discernimento. Tem que pedir a Deus o discernimento, né? A sabedoria para Deus, né? Ali te dá a sabedoria e o discernimento, né? Senhor, me dá a sabedoria do Senhor. Senhor, me dá o discernimento, tá entregando essa revelação, se for pro, né? Porque a gente tem assim, a gente tem um receio, né? Assim, eu falo de mim. Eu tenho muito assim receio de entregar revelações para pessoas que estão acima de mim. Quando é o meu pastor, né? E assim, eu tenho um respeito muito grande. Eu tenho vergonha, eu tenho respeito, porque eu respeito. A gente fica com vergonha, porque a gente respeita, porque a gente tem respeito, porque a gente tem, assim, um carinho especial. Porque, querendo ou não, a ovelha que ama o seu pastor, né, a ovelha que ela, né, quer andar, tipo assim, não é que a gente é 100% não, irmãos, porque a gente não é 100%, mas a gente quer fazer por muito, assim, por merecer, sabe? Então, a gente acaba se reprimindo, né? Então, eu pelo menos assim, né, eu procuro o máximo que eu posso para não levar problemas para o meu pastor, para não ficar enchendo ele demais, né, para evitar, porque o pastor, o líder, os irmãos da igreja tá tipo assim, esses que estão de frente, vou falar de frente, eles já estão sobrecarregados, porque a gente que já, né, que está servindo, a gente tipo assim, tá abaixo deles. A gente já paga um alto preço, eu fico imaginando. Então, eles que carregam a carga da igreja todinha. É muito mais pesado para o pastor, é muito mais pesado para um líder, porque eles, se o que serve, o que está servindo, o que está menor, ele já passa, porque ele está naquele processo, e os grandes líderes ali, né? Eu não sei, né? Porque eu ainda, né, irmãos, né? Eu não sei como é que é, mas eu acho assim, que eu tomo a dor da outra pessoa pra mim. Tipo assim, eu penso assim, se eu tô pagando um preço, eu tô sofrendo por isso, porque eu também tô pastoreando ovelha. Eu tô cuidando de ovelha também, eu tô aqui cuidando de ovelha. Eu passo minhas retaliações, o inimigo levanta contra a minha vida. Então, o meu pastor também, coitado, ele deve sofrer muito, né? Ele só não vai ficar falando, porque a gente não fica falando, né? Que a gente não vai ficar comentando, né? A gente não fica comentando, né? É feio também crente ficar comentando vida alheia, né? Vida é vida de cada um, leva a sua vida, cada um cuida da sua vida. Então eu penso assim, sabe? Então, mas se você tem certeza que Deus, ele te ministrou no teu coração, você tem certeza que a revelação veio dos céus e é Deus que está falando, tenha sabedoria ao entregar para o pastor, para o líder, para o irmão da igreja, para não escandalizar, para não se escandalizar, porque a palavra do Senhor diz assim, que a missa, né? Ai daqueles que vêm um escândalo, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então esse é o verdadeiro ofício de um pastor, porque quando você avisa, você mais não vai pagar o preço. Aí o que acontece? Deus, ele te livra, porque você avisou o que iria acontecer. O que iria acontecer. Então eu quero dizer para você que acima de você está um Deus poderoso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E é os mandamentos que o Senhor Deus deixou, né? Um dos mandamentos. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não tem nada que Deus, ele não trabalhe. E com o tempo de Deus, Deus mostra a realidade e a verdade.